Olá, aqui é o professor Justo de Mendonça. Nós vamos conversar um pouquinho sobre sistema endócrino, sobre hipotálamo e adenohipófise. O hipotálamo e a hipófise, a estrutura já foi tratada em vídeo anterior, mas só para relembrar, o hipotálamo é uma região do sistema nervoso central, base do cérebro, e a hipófise é uma glândula associada ao hipotálamo. A hipófise, por sua vez, se subdivide em duas partes: hipófise anterior ou hipófise posterior. A hipófise anterior, também chamada adenohipófise, e a hipófise posterior, neurohipófise. Nesse material, nós vamos tratar da hipófise anterior ou adenohipófise. Todo o funcionamento da hipófise anterior é regulado pelo hipotálamo. O hipotálamo secreta previamente mediadores químicos chamados fatores hipotalâmicos ou hormônios hipotalâmicos, que podem ser de duas naturezas, liberadores ou inibidores. Esses fatores hipotalâmicos vão ser direcionados à hipófise anterior e, nessa parte da glândula, se forem liberadores, irão estimular a secreção, a produção e secreção de hormônios adenohipofisiários. E se forem fatores hipotalâmicos inibidores, vão promover o efeito inverso. A relação da hipófise anterior com o hipotálamo é também conhecida pelo nome de sistema porta hipotalâmico hipofisiário. Esse sistema ou eixo porta hipotalâmico hipofisiário é aqui ilustrado. Nós temos o hipotálamo, temos a hipófise e essa parte em destaque é a hipófise anterior. No hipotálamo encontram-se neurônios que irão secretar os fatores hipotalâmicos inibidores ou estimuladores. Os terminais dos axônios desses neurônios secretam os seus fatores num leito de capilares sanguíneos que existe na eminência média, aqui na região que une a hipófise com o hipotálamo. Esses capilares sanguíneos se direcionam desta região até a hipófise anterior. Totalmente a hipófise anterior, ou seja, não há derivação sanguínea desses capilares para outra parte do corpo, a não ser para a hipófise anterior. Então, os fatores hipotalâmicos cujos neurônios anteriormente produziram vão ser conduzidos por esse sangue até a hipófise anterior. Ao chegar na hipófise anterior, esses fatores hipotalâmicos se difundem da corrente circulatória para o parênquima da glândula e no parênquima glandular, dependendo do fator que estivermos falando, ele vai interagir com receptores das células hipofisiárias, adenohipofisiárias, e vai ou estimular ou inibir a secreção dos hormônios adenohipofisiários. Os hormônios do lobo anterior da hipófise, ou adenohipófise, são estes 6. O TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, o LH, que é o hormônio luteinizante, GH é o hormônio do crescimento, prolactina, e o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, ou corticotrópico. Todos esses hormônios, eles serão abordados em materiais subsequentes, e agora nós faremos apenas um breve comentário a respeito de cada um deles, porque as suas ações especificamente vão ser abordadas mais adiante. O FSH e o LH são dois hormônios conhecidos vulgarmente com o nome de gonadotropinas ou gonadotrofinas, em função da sua atividade nas gônadas, ovários e testículos, em fêmeas e machos, respectivamente. Os hormônios da hipófise anterior, eles não são secretados pelas mesmas células. Para cada um desses hormônios existem células diferentes que os secretam, exceto as gonadotropinas, exceto o FSH e o LH. No caso do TSH, as células secretoras de TSH são denominadas tireotrófos.
No caso das gonadotropinas, FSH e LH, as células são denominadas gonadotrófos. No caso do GH, o hormônio do crescimento, as células secretoras são os somatotrófos. No caso da prolactina, os lactotrófos. E no caso do adrenocorticotrópico, ou ACTH, os corticotrófos. Hormônios da adenohipófise. Começamos pelo hormônio do crescimento, GH, também conhecido pelo nome de somatotropina. O hormônio do crescimento é um hormônio de constituição proteica. A sua principal ação é promover o aumento no tamanho das células e no número de mitoses, então o hormônio do crescimento interage ou estimula ou influencia tanto a mitose, a hipertrofia quanto a hiperplasia celular. Mas além dessas principais ações, ele também exerce outras e diversas funções metabólicas importantes. A via de regulação da secreção do hormônio do crescimento é esta. O hipotálamo secreta um fator estimulador chamado GHRH. Esse fator estimulador, através daquela rede capilar citada anteriormente, chega na hipófise anterior. O GHRH na hipófise anterior estimula os somatotrófos a secretarem o hormônio do crescimento, ou GH. E o hormônio do crescimento vai ser distribuído pelo sangue a todo o corpo e agir em praticamente todos os tecidos. Um detalhe é que nos tecidos-alvo, especialmente no fígado, o hormônio do crescimento estimula a produção de um segundo tipo de mensageiros químicos chamados somatomedinas, também conhecidos pelo nome de IGFs. Nós temos IGF-1 e IGF-2. E essas somatomedinas são mediadoras das ações do hormônio do crescimento. Em muitas circunstâncias, elas em nível celular vão promover as respostas ao hormônio do crescimento. Essa é a via de estimulação na produção. Níveis elevados de somatomedinas, de IGF, podem fazer feedback negativo na hipófise anterior, inibindo essa parte da glândula a secretar o hormônio do crescimento. Então, essa é a primeira alça de feedback, a primeira via de regulação da secreção do hormônio do crescimento. O feedback negativo exercido pelas somatomedinas, quando estiverem em níveis elevados. O próprio GHRH, o próprio fator estimulador hipotalâmico em níveis elevados, também pode inibir o hipotálamo a secretar o próprio GHRH. Também uma alça de feedback negativo, só que aqui uma alça curta, o que na sequência vai promover diminuição na secreção do hormônio do crescimento. Então, essas duas situações aqui são feedbacks negativos, que têm como resultado final a diminuição na secreção do hormônio do crescimento. Por outro lado, o hormônio do crescimento em níveis elevados ou as próprias IGFs em níveis elevados podem fazer estimulação. Isso aqui não é feedback positivo. Isso aqui é uma estimulação feita por esses mediadores químicos quando em níveis elevados. Estimulação essa que se dá em nível hipotalâmico e essa estimulação promove a secreção pelo hipotálamo de um mensageiro químico chamado somatostatina. A somatostatina é um fator inibidor e a somatostatina age em nível da hipófise anterior, inibindo essa parte da glândula a secretar o hormônio do crescimento. Então, o resultado final aqui vai ser o mesmo, ou seja, diminui a secreção do hormônio do crescimento, que se reflete no final na diminuição na secreção de IGF. Então, temos essas duas vias de regulação da secreção do hormônio do crescimento, ou por feedback negativo, ou por estimulação para a produção do fator inibidor hipotalâmico, que é a somatostatina. O hormônio do crescimento se caracteriza por ter uma secreção pulsátil e cujos pulsos são mais intensos durante as fases profundas do sono. Então é importante que o indivíduo tenha períodos de sono adequados e que atinja as fases mais profundas do sono, para que isso auxilie, favoreça a secreção do hormônio do crescimento. Além disso, também são estímulos para a secreção do GH. Fatores estressantes.
Os hormônios da puberdade, durante a fase da puberdade, os hormônios sexuais especialmente. Períodos de inanição, exercício físico intenso e quadros ou situações de hipoglicemia. Todos esses fatores aqui também são estimuladores para a secreção do GH. Do outro lado, como fatores inibidores, nós temos a somatostatina, que é aquele inibidor hipotalâmico, as próprias IGFs, as somatomedinas, né? IGFs também são chamadas de somatomedinas, situações de obesidade, hiperglicemia e estados gestacionais. Todos esses fatores são fatores que colaboram para inibir a secreção do hormônio do crescimento. As IGFs, ou também denominadas somatomedinas, são de dois tipos, IGF-1 e IGF-2. A IGF-1 é um importante mediador químico do crescimento na vida pós-natal e a IGF-2 é um mediador do crescimento na vida pré-natal. Essas substâncias químicas, esses mediadores, podem apresentar ações endócrinas, parácrinas ou autócrinas, ou seja, podem se difundir pelo sangue, ser transportados pelo sangue para locais distantes do organismo, ou localmente via parácrina e autócrina, também intermediar o crescimento celular. São produzidos por diversos tecidos, mas o principal sítio de produção da IGF-1, ou seja, a vida pós-natal, é o fígado. Os efeitos esperados na promoção do crescimento do hormônio, pelo hormônio do crescimento, pelo GH, mediados pelo IGF-1. Em primeiro lugar, hiperplasia e hipertrofia de tecidos moles, porque o GH e IGF-1 influencia diretamente o metabolismo das proteínas, veremos na sequência. Em segundo lugar, crescimento do tecido ósseo, porque esses hormônios eles estimulam o crescimento do osso tanto em espessura quanto em comprimento. Isto porque, a partir da ação do GH e da IGF-1, há uma estimulação, um incremento na atividade dos osteoblastos, que são as células responsáveis pela deposição da matriz óssea. Além do que, também esses mediadores químicos estimulam a proliferação da cartilagem epifisiária, onde as epífises ósseas é onde vai se dar a deposição da matriz e o osso vai poder crescer. Então, dessa forma, também esses mediadores químicos, os hormônios, colaboram para o crescimento do tecido ósseo. Ação do hormônio do crescimento no metabolismo das proteínas. No que diz respeito ao metabolismo das proteínas, o hormônio do crescimento estimula a captação de aminoácidos livres pelas células, ou seja, aumenta o pool, a reserva de aminoácidos que as células terão. Além disso, também o hormônio do crescimento estimula a transcrição do DNA e a tradução do RNA mensageiro, o que potencializa, obviamente, no final a síntese proteica, é um importante potencializador aí da síntese proteica. E, para finalizar, o hormônio do crescimento diminui o catabolismo proteico, diminui a degradação de moléculas proteicas já existentes. Todas essas ações somadas fazem com que o GH, no que diz respeito ao metabolismo das proteínas, se constitua num hormônio anabólico por excelência. Ou seja, ele estimula a síntese proteica. No metabolismo das gorduras, o hormônio do crescimento ele provoca aumento da lipólise, degradação, remoção, mobilização da gordura. Com a disponibilização de ácidos graxos livres, condução desses ácidos graxos para vias de utilização até a acetilcoenzima A e a acetilcoenzima A entrando aí nas vias de geração de energia. Então, o hormônio do crescimento ele estimula a degradação da mobilização da reserva adiposa e a utilização dos ácidos graxos para a geração de energia. Essa ação de estimular a lipólise e somada à ação de estímulo na síntese proteica é responsável por uma das principais respostas ao que o organismo dá ao hormônio do crescimento, que é o aumento da massa corporal magra. O hormônio do crescimento não engorda ninguém, o hormônio do crescimento promove aumento de massa corporal magra, pelo aumento na síntese proteica, simultaneamente com o aumento da degradação da gordura, aumento da lipólise.
No metabolismo dos carboidratos, o hormônio do crescimento é conhecido pelo seu efeito diabetogênico, ou seja, ele promove uma resposta que se assemelha àquilo que é verificado nos quadros de diabetes, ou seja, aumento da glicemia. Não é que o hormônio do crescimento vai causar diabetes, não é isso. Mas o efeito dele é no sentido de aumentar o teor de glicose circulante. Isso porque o hormônio do crescimento diminui a captação de glicose, né, e a deposição de glicose nos reservatórios do organismo, especialmente tecido adiposo e tecido muscular, né, diminuindo a deposição de glicose, essa glicose acaba ficando circulante, e além disso, o GH estimula o aumento do processo de gliconeogênese no fígado, ou seja, uma síntese de glicose a partir de compostos não glicídicos, o que colabora também, contribui também aí para o aumento da glicemia. O hormônio estimulante da tireoide, ou TSH. A via de regulação TSH é essa ilustrada. O hipotálamo secreta um fator estimulador chamado TRH. O TRH na hipófise anterior estimula a produção do TSH. TSH via vasculatória chega à glândula tireoide, que é o órgão-alvo desse hormônio. Na glândula tireoide, ele estimula a produção dos hormônios tireoidianos T3 e T4. Níveis elevados de T3 e T4 fazem feedback negativo na hipófise anterior, inibindo a produção TSH. Se a produção TSH cai a produção de T3 e T4 na sequência. Então, isso aqui é uma alça de feedback clássica, feedback negativo clássico. Essa é a forma de regulação da secreção do TSH pelos hormônios tireoidianos T3 e T4. Falaremos mais de TSH quando se falar em tireoide. TSH é uma glicoproteína e a ação dele no metabolismo é dita indireta. Por que indireta? Porque os hormônios que diretamente controlam a velocidade e intensidade metabólica são o T3 e o T4, os hormônios da tireoide. Mas como eles obedecem ao comando do TSH, TSH controla a secreção de T3 e T4, então indiretamente TSH também vai interferir, influenciar aí na intensidade do metabolismo. Hormônio adrenocorticotrópico, ou ACTH. O ACTH é um polipeptídeo. O ACTH age na região cortical das glândulas suprarrenais ou adrenais e estimula a produção dos hormônios corticais chamados corticosteroides, cujos principais representantes são a aldosterona e o cortisol. A aldosterona é um mineralocorticoide, o cortisol é um glicocorticoide. Vários fatores influenciam na secreção do ACTH, mas basicamente o principal estímulo no que diz respeito aos glicocorticoides é os eventos estressantes. O estresse é um estímulo importantíssimo porque durante as fases de adaptação ao estresse o organismo necessita do cortisol, o hormônio que intermedia isso é o cortisol. E o cortisol, para ser produzido, precisa do ACTH. Então, esse é um dos principais estímulos aí para a secreção do ACTH. Também falaremos mais sobre o ACTH quando se falar em glândulas suprarrenais. Prolactina. A prolactina é um hormônio adeno-hipofisiário responsável pelo desenvolvimento da glândula mamária nas fêmeas e produção de leite também. A concentração desse hormônio no sangue materno, ele aumenta no final da gestação e por ocasião do parto. E depois do parto, durante a fase de lactação, permanece durante os primeiros tempos, principalmente, continua elevada. Para a secreção de prolactina, um dos principais estímulos é a própria amamentação. A semelhança do que acontece com a ocitocina, existem receptores nervosos na mama, na glândula mamária das fêmeas, na região do teto, que quando acontece a amamentação, desencadeia um arco reflexo. Esse estímulo vai via aferente ao sistema nervoso central e uma das respostas é o aumento da secreção de prolactina pela adenohipófise, o que vai ser importante para manter a estrutura e o desenvolvimento da glândula mamária e para manter a produção de leite, uma vez que existe um recém-nascido necessitando desse alimento. A prolactina, ela também tem um efeito anticoncepcional. Quando em níveis elevados, especialmente nas fases iniciais da lactação, ela inibe a atividade reprodutiva, inibindo a ovulação.
Isso porque ela inibe a secreção do GNRH, que é um fator hipotalâmico responsável pela secreção de FSH e LH, que são as gonadotropinas que regulam a atividade reprodutiva. Então, quando a prolactina está elevada, há uma inibição na atividade reprodutiva. Mas essa inibição, é importante que se diga, essa inibição não é absoluta, ela não impede de forma absoluta a reprodução, e ela é temporária. À medida que vai avançando a lactação, a prolactina vai diminuindo, obviamente a inibição também acaba desaparecendo, a atividade reprodutiva acaba se intensificando novamente. Essa é a via de regulação da secreção da prolactina. O hipotálamo secreta o fator estimulador TRH. O TRH estimula a hipófise anterior a secretar a prolactina. E a prolactina, então, age no seu tecido-alvo, que é a glândula mamária, estimulando as ações que acabamos de comentar. Níveis elevados de prolactina fazem uma estimulação no hipotálamo. E eu repito, isso aqui não é feedback positivo. Isso aqui é uma estimulação. Prolactina elevada estimula o hipotálamo a secretar outro mensageiro químico chamado dopamina. A dopamina age como um fator inibidor da hipófise. Se a dopamina inibe a hipófise anterior, a prolactina diminui. Então, o resultado final é a diminuição dos níveis de prolactina, só que via estimulação do hipotálamo para que o hipotálamo secrete o fator inibidor. Essa é a via de regulação, a secreção de prolactina. As gonadotropinas, o FSH e o LH. O FSH é a sigla do hormônio folículo estimulante, o LH é a sigla do hormônio luteinizante. Esses dois hormônios eles estão relacionados ou responsáveis pelo crescimento e pelo funcionamento das gônadas, dos ovários e dos testículos em fêmeas e machos, respectivamente. Para que eles sejam liberados, secretados pela hipófise anterior, é necessário que, antes, o hipotálamo libere o GNRH. GNRH significa hormônio liberador de gonadotropina. É um fator hipotalâmico estimulador, que vai chegar na hipófise anterior e que vai estimular, então, a produção das gonadotropinas, do FSH e do LH. A ação do FSH em relação ao sexo do indivíduo, machos e fêmeas. Nos machos, essas gonadotropinas têm ações distintas e separadas. O FSH nos machos está mais relacionado com a espermatogênese, ou seja, o processo de formação, de produção do gameta masculino, do espermatozoide. E o LH, por sua vez, está relacionado com a síntese do hormônio masculino pela gônada, o hormônio este denominado testosterona. Então, em machos, as ações desses hormônios são bem distintas e bem separadas. No caso das fêmeas, o FSH e o LH atuam em sinergia ou em sinergismo, ou seja, juntos, para que seja atingido o objetivo final, que é a liberação de um gameta feminino, um ovócito fértil. O FSH está relacionado com o crescimento folicular nas fêmeas, recrutamento, crescimento folicular, e o LH, responsável pelo final da maturação folicular, pelo processo de ovulação ou ovocitação, e depois pela formação e manutenção de uma estrutura chamada corpo lúteo. Então, nas fêmeas, as duas gonadotropinas agem de maneira mais conjunta. Nos machos é que elas agem de maneira bastante distinta. Era isso que tínhamos a comentar a respeito de hipotálamo e adenohipófise. Na sequência, teremos um pouco mais de material aí a respeito de sistema endócrino. Muito obrigado.